Oi, amigas, bem-vindas de volta. Hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre como tem sido a minha transição para uma nova igreja. Eu vou te situar sobre esse processo, porque eu nunca falei sobre ele aqui, na verdade, em lugar nenhum. Mas eu acho que seria muito legal compartilhar isso, porque tem muitas pessoas vivendo nessa mesma realidade, que não é uma realidade fácil, não é tão simples quanto parece. Não quando você caminha pelo motivo certo, com a ideia certa e com a expectativa certa também. Mas antes eu quero deixar uma coisa clara aqui. Eu não concordo com essa visão aí que tem surgido hoje em dia, no qual a igreja foi criada e nasceu para nos servir totalmente e completamente, né? Onde a gente chega na igreja e nós já temos que ter tudo aos nossos pés, como se tudo fosse um clubinho, ou como se a igreja fosse um lugar de fast food, você vem, pega seu lanche, sua bênção e vai embora. Eu não vejo a igreja dessa forma, então isso muda muito o ângulo das coisas. Então vamos lá, amiga. Eu fiquei na minha antiga igreja por mais ou menos 6 ou 7 anos. E no finalzinho do ano passado, em outubro, se eu não me engano, ali, eu saí da igreja oficialmente, devido a muitas coisas, assim, que talvez numa outra oportunidade eu compartilhe, mas hoje eu quero focar como está sendo estar em um novo lugar. Eu saí dessa igreja, né, como eu já disse, nesse tempo, então foi muito tempo, isso já dificulta um pouco as coisas, porque você já está habituado não só com as pessoas, mas com o sistema de trabalho. Normalmente, quando você fica tanto tempo assim numa igreja, você já não é mais só membro, você já possui ou possuiu muitos tipos de cargos, de liderança e tudo mais, e isso muda muito as coisas também. E no meu caso foi o que aconteceu também, mas não muda porque você vai para uma outra igreja e você não tem um cargo. Não é isso. É que a relação que você passa a ter com a igreja, com a vida na igreja, se torna muito diferente de quando você é um membro. Quando você vai só para o culto, depois acaba o culto, você vai para sua casa, mas quando você está envolvido na liderança, na criação de algo, é um estilo de vida totalmente diferente. Então, durante 5 anos, o meu estilo de vida foi esse estilo de vida, mas mais diferente, né? Onde a minha vida era muito mais dedicada à igreja e à construção de muitas coisas. Então, era muito igreja da minha vida e não minha vida muito na igreja, sabe? E isso já mudou muito, então foi por muitos anos assim. E aí você entrar para uma realidade onde você tá mais culto e casa, já é um pouco diferente. Quem tá passando por isso ou já passou por isso super entende e sabe como é. Eu acho que eu saí da minha igreja, como eu disse, por volta de outubro. Então, nesse tempo, de outubro a dezembro, na verdade, de outubro a novembro, eu e o meu esposo, nós fomos em muitas igrejas aqui da nossa região, mas nós não conseguimos nos encontrar em nenhuma igreja da nossa região. E aí, teve um dia que nós voltamos para casa já arrasados, né, e pensando, meu Deus, nunca mais nós vamos achar um lugar para pertencer. Porque, como eu disse no início do vídeo, eu não vejo a igreja como um lugar para utilidade, sabe? Eu vejo ela realmente como um corpo, como irmãos que afiam outros irmãos, como o ajuntamento dos santos para a manifestação do reino de Deus. A comunhão, o relacionamento sempre foi muito importante na minha vida. E essa história de que nós somos a igreja e por isso nós não precisamos congregar, comungar, não existe. O diabo assinou essa frase. Me desculpa, mas ela não existe, né? Paulo é enviado por meio da igreja, Paulo é sustentado por meio da igreja muitas vezes. Então a igreja é fundamental para o ministério, para o chamado, para tudo nesse sentido. Então a gente voltou frustrado nesse dia e falou assim: nunca mais a gente acha uma igreja. E aí eu me lembrei de uma igreja que meu esposo tinha falado, Álvaro, olha, tem essa igreja aqui, uma igreja que eu já seguia e tudo mais. Eu fiquei com muito preconceito no momento, porque é uma igreja um pouco mais conhecida, e eu pensei, ai meu Deus do céu, não quero igreja de gente famosa, tantas coisas que a gente vê às vezes acontecer no meio gospel, assim, cristão, envolve muita gente conhecida. Mas isso não muda o fato que em lugares silenciosos, escondidos, também acontecem muitas coisas, né? Como eu presenciei na minha própria antiga igreja, né? Mas eu falei assim, vou entrar no Instagram, todos os Instagrams dessa igreja, porque é uma igreja que tem em algumas cidades, assim. E aí eu entrei na igreja que eu frequento hoje. E eu entrei no Instagram da pastora e do pastor da igreja. E eu me identifiquei muito
com eles por conta do estilo de vida, de família, né? Eles têm 2 filhos por meio de adoção. Isso gerou muito uma identificação em mim, porque é uma realidade que eu quero para minha família, para minha vida, ter filhos por meio de adoção. E eu falei assim, olha, nós vamos lá. E aí no domingo seguinte nós fomos lá nessa igreja, a gente foi visitar e aí eu saí de casa, né? É longe da nossa casa e também era uma realidade totalmente diferente isso, porque nós sempre congregamos próximos à nossa casa, né? Então, nós fomos para essa igreja, acordamos super cedo para ir no primeiro culto e eu falei assim: "Ah, vamos, vai. Mais uma igreja, né? Já pensando assim, mais uma igreja que eu sei que não vai dar certo, mas nós vamos lá conhecer." E quando nós chegamos lá, a igreja já causou uma outra impressão, um outro impacto. E aí o louvor começou. E quando o louvor começou, assim, não deu muito tempo, eu já estava assim em lágrimas, em total, assim, lágrimas mesmo, chorando copiosamente. E o Álvaro também. E era um mix de sentimento, era um sentimento de tristeza por tudo que estava acontecendo, pela saída da igreja, pelos motivos e tudo mais. Era também um sentimento de luto, porque algo tinha morrido e estava morrendo, e era muito difícil. Mas também, ao mesmo tempo, uma sensação de paz, uma sensação de finalmente eu encontrei, sabe? Então deu uma sensação assim de é real, meu Deus, depois de tantos meses parece que finalmente eu achei o lugar que pode ser. Só que para algo novo nascer, algo tem que morrer. Então, foi assim um mix de sentimento exatamente por conta disso, porque eu sabia que algo novo podia nascer ali, mas de fato tudo que eu tinha vivido, aquela igreja e tudo mais, já não era mais a realidade da minha vida, já não era mais o meu caminho, a minha rota, que foi durante os 6, 7 anos. Nós começamos a ir nessa igreja, a frequentar. Eu lembro que no meu primeiro culto, nesse culto que eu estava assim, acabada, chorando, foi a pastora da igreja que pregou, assim, e aquilo ali me deixou já muito grata, porque era um desejo do meu coração particular com relação a isso. E assim que acabou o culto, eu fui falar com ela e eu pensei assim: quem sou eu na fila desse pão aqui, né? Mas eu vou ir lá. E eu fui lá e falei com ela, com a pastora Esther, e ela foi muito solícita, foi muito receptiva, sabe? Foi uma excelente ouvinte ali e ouviu o que eu tinha para falar, eu só dei oi assim e pedi para que ela orasse por mim, porque estavam acontecendo coisas muito difíceis, e ela orou por mim, me abraçou, sabe que o Senhor realmente assim nos desse uma direção do caminho para onde ir, que igreja ficar. E nós continuamos indo no culto. E aí depois passado, eu acho que mais ou menos uns 3, 4 domingos, o Álvaro fez a mesma coisa com o pastor André Galina. E, e aí, ele não foi diferente, foi a mesma coisa, muito solícito, muito assim receptivo à dor, a entender, e já quis, né, marcar uma conversa para poder nos ouvir também, para entender melhor a situação e tudo mais. Ali no momento o Álvaro deu assim um breve assim spoiler de tudo que nós estávamos vivendo naquele momento, e ele disse: essas coisas não podem ser faladas assim, final de culto tão corrida, a gente precisa sentar e conversar sobre isso. Nos convidou para ir em um evento que estava próximo ali, que era só para membros da igreja, e nós ainda não éramos membros, tínhamos acabado de chegar. Então, assim, foi tudo muito acolhedor, e nós fomos nesse evento. Era um evento para família e realmente tinham pouquíssimas pessoas. E foi até engraçado porque teve um momento de compartilhar lá. E aí tava todo mundo super compartilhando a sua história e um pouco da sua história com a própria igreja. E aí quando a gente ia falar, a gente falava: não, faz o quê? Uns 3 cultos só que a gente tá vindo. E ficou todo mundo: ah, é? E a gente falava: não, o pastor nos convidou para estar aqui e tudo mais. E foi realmente um evento que mudou tudo, porque trouxe pra gente realmente ali uma convicção de que nós precisávamos estar lá e que para essa temporada da nossa vida, essa seria a igreja, aquele seria o local. As pessoas também foram muito acolhedoras conosco, sabe? Não precisou ter um comunicado da parte do pastor para falar assim: olha, fale com eles, ou não, as pessoas mesmo viram. A galera da roda que a gente fez para compartilhar foi super acolhedor. E daí nasceu o nosso primeiro relacionamento mais próximo, que são 2 pessoas muito queridas, assim, super solistas também, vivendo temporadas totalmente diferentes, mas de crescimentos no Senhor, e que nos acolheram também, ali da igreja.
e estão sempre próximo, né? A gente está cada vez mais aí se relacionando para afunilar o relacionamento mesmo. Então, isso foi assim um grande passo para nós. Estar lá mudou bastante coisa. Mas a gente também precisa lembrar que nem tudo são só flores, né? E não que isso tenha sido total flores, mas a gente precisa estar pronto para lembrar e entender que para tudo vai existir o lado bom e o lado ruim, existe o conforto e o desconforto em todas as situações. Então, nesse caso também existe. Como eu já disse, morar longe da igreja não é fácil, porque o trajeto para você ir e vir não é fácil. Morar longe também não ajuda você a funilar relacionamentos, a conhecer mais pessoas, porque, por exemplo, eventos de dia de semana à noite, eu não consigo ir, os grupos, né, nos cultos nos lares, eu ainda não consigo ir por conta da distância, os horários, nunca bate com a minha realidade de trabalho e tudo mais. Então, essas coisas acabam sendo um pouco difíceis, torna o sentimento de solidão ou de distância ainda mais forte, faz o sentimento de não pertencimento ser ainda mais real também. Você começa a questionar um pouco, poxa, será que é isso mesmo? Será que não? Mas por que eu estou compartilhando isso? Porque eu acredito que muitas pessoas vivem essa realidade de trocar de igreja e não é fácil, sabe? Nesse processo eu olhei assim e falei assim, meu, realmente é muito difícil. Achar uma boa igreja, um lugar onde você se enquadra, um lugar onde é bíblico, é cristocêntrico, não é moleza. É tão difícil quanto achar um bom esposo ou uma boa esposa. E então, tem todas essas dificuldades que não são fáceis. Para nossa alma não é fácil. A gente olhar e falar assim, poxa, eu tô sozinha, não tenho nenhum amigo, não conheço ninguém, sabe? Eu não tenho para quem ligar se eu precisar de alguma coisa. Eu não tenho um irmão para falar assim, vamos morar junto, né? Não tem, porque é um lugar novo e tudo mais. Para nossa alma realmente é muito difícil. Mas eu quero te levar para um outro pensamento. Essas coisas, esses nossos sentimentos são naturais e a gente não pode depositar na conta da igreja. A gente não pode olhar e falar assim, nossa, eu já tô lá há 5 meses e ninguém veio na minha casa, eu já tô lá há 5 meses e ninguém me convidou para isso ou aquilo. Sabe, vamos pensar da seguinte forma: quando você chega numa festa de aniversário, e aí já tá todo mundo lá porque você chegou um pouquinho atrasado e tal. E aí você chega e as pessoas já estão lá, já estão comendo, já estão trocando presente. O que vai acontecer? Vão ser as pessoas que vão parar tudo para te dar oi? Ou vai ser você que vai ter que ter a maior iniciativa de chegar até as pessoas e dizer: cheguei? Não é diferente. Aquele lugar já existe, aquelas pessoas já estão lá. E eu entendo que a igreja tem que ser sim um ambiente acolhedor, e como eu já deixei claro, nós somos muito bem acolhidos diversas vezes, mas sou eu quem preciso chegar e dizer oi, porque também as pessoas esperam uma ação de quem chegou. Será que a pessoa está bem? Será que ela realmente quer conversar? Será que a gente pode chegar? Será? Então, todas essas coisas, quem tem que deixar claro é quem está chegando, sabe? Então, eu quero já te dar uma dica se você está transicionando de igreja, se você está passando por uma nova adaptação em um outro lugar. Aproveite todas as oportunidades de fazer parte. Claro, saiba dosar, não seja inconveniente, não force portas, não force relacionamentos, mas aproveite cada oportunidade. Se você pode hoje estar num culto de mulheres, poxa, esteja, participe, converse com as mulheres, conheça outras mães, sabe? Conheça outras garotas, participe do grupo de jovens, se enturme, mostre que você está ali, que você chegou, porque as pessoas precisam também conhecer você. E essa é uma ótima forma de se enquadrar, de se encaixar em um novo lugar. Como eu disse, eu tenho o fator da distância que me dificulta muito nisso, mas em tudo que eu posso participar, dos poucos contatos que eu já fiz lá, eu tento sempre manter, sempre estar ali, sabe? Pedindo também um respaldo. Como que a gente se move diante dessa situação, desse acontecimento aqui na igreja, desse evento, qual que é a dinâmica, sabe? Tenta sempre estar por dentro, porque isso vai mudar muito as coisas. E, como eu disse, não joga a responsabilidade na igreja de uma coisa que é natural. Todo Tudo que é novo traz um certo desconforto pra gente, tudo que é novo nos deixa meio perdido. E não é culpa de ninguém, é normal.
entendeu? Então a gente não pode olhar para a igreja e falar assim, esse lugar é péssimo porque eu tô aqui há tanto tempo e eu não tenho nada e ninguém. Mas o quanto você se esforçou para isso, o quanto você se lançou para isso também é muito importante. Então, esse é o lugar que nós estamos hoje. Nós estamos nesse passo de criar um relacionamento, de tentar se aproximar das pessoas, de conhecer, de realmente se sentir parte e fazer parte, né? Ter aquele sentimento de pertencimento. E não dá para ter pressa diante disso. É como eu disse, é muito difícil você estar num lugar por tanto tempo. Imagina que você usou uma roupa por tanto tempo. E aí, de repente, você tem que vestir uma nova roupa. E não é só uma nova roupa. Ela é totalmente diferente. Ela carrega um estilo diferente, uma aparência diferente. É novo. Então, até aquilo se adaptar totalmente ao seu corpo, como aquela roupa antiga, vai demorar um tempo. Então, seja paciente também em entender que isso leva um certo tempo. E é claro que na prática todas as coisas são muito boas e que na teoria, né, na verdade, que na teoria as coisas são muito boas, mas na prática já são mais complicadas. E eu super entendo isso. Como eu estou falando, eu tô nesse lugar de fala. Eu sei que é muito difícil e tem vezes que a gente tá super bem com isso e tem vezes que dá um certo conflito, fala assim, meu Deus, acho que não vai rolar, é melhor a gente desistir. Mas nós precisamos ser fiéis àquilo que ouvimos do Senhor e acreditar que foi a voz de Deus mesmo, foi o Senhor quem disse, fique aqui, foi o Senhor quem disse, aqui é que vai acontecer um novo, um recomeço, uma nova estação. Então a gente tem que acreditar nisso, de que era o Senhor apontando, que nós só temos que ser pacientes e perseverar. Esse é o lugar que eu me encontro hoje, me adaptando em uma nova igreja. Hoje já faz, eu acho que 6 meses que nós estamos lá, né, nesse processo, indo e vindo todos os domingos. Não falei o nome da igreja, né? Mas nós somos da Dínamos Santo André. Então, nós não moramos na região do ABC, nós moramos na região da Zona Leste, então fica uma certa distância, mas todo domingo tem sido uma graça do Senhor e tem sido realmente um lugar, um grupo de pessoas que tem nos ajudado muito nesse momento, nesse recomeço, nessa nova adaptação e muitas vezes sem nem saber, né, o que nós estamos passando, qual que é o sentimento, mas o Senhor usa o corpo de várias maneiras e essa é uma delas. Então, se sinta encorajada a permanecer onde o Senhor disse que é para você estar, não pire, sabe? Não force as coisas, não tenha pressa, seja paciente, ore, se exponha à medida que você consegue, recarregue quando você não conseguir para tentar novamente depois e ore para que o Senhor faça acontecer todas as coisas, para que Ele traga as pessoas certas para se aproximar diante de você e para que você também seja a pessoa certa na vida de outra pessoa, sempre crendo que o Senhor vai colocar tudo no lugar de novo, Ele vai fazer o que Ele disse que faria, então não desista, é muito importante que nós façamos parte do corpo, que a gente tenha comunhão com o corpo, e que não sejamos só um peso de porta, que vai lá, recebe a palavra, canta, dá paz do Senhor e vai embora. Não, tenha relacionamentos, crie amigos no meio cristão, porque são esses amigos que no futuro vão afiar a nossa fé, são esses amigos que nos seguram quando a gente cai, como diz a palavra em Provérbios. Então é bom que nós caminhemos em dois. Então esse foi o vídeo de hoje, amigas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. E compartilha aqui nos comentários comigo qual que está sendo a estação que você está vivendo na igreja, se você está em um novo lugar, se você está tendo que se readaptar. Me conta aqui que eu vou adorar saber. Não esquece de compartilhar esse vídeo com as suas amigas, porque eu tenho certeza que vai ser enriquecedor de alguma forma, mesmo que ela não esteja trocando de igreja. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!